Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Letícia Biguete Savenhago, psicóloga e jornalista e apresentadora do Pode Contar, um podcast onde as pessoas contam seus planos, suas ideias, seus projetos e podem contar comigo também. Uma voz amiga e uma escutativa. Que delícia, gente! E hoje eu tenho uma convidada super especial, porque é a primeira sertanezina que eu entrevisto aqui, gente. Tô super feliz, deu certo dela inaugurar, porque vai ser a primeira de muitas sertanezinas, a Rosana Amadeu Silva, presidente do SEISI-BR. Eu já vou pedir liberdade para chamá-la de Rô, senão o papo não flui, né, gente? Porque nós somos eu posso considerar íntimas. Com certeza. Porque a Rô faz até academia comigo, olha que delícia. Bem isso, bem E quero isso. que vocês a conheçam um pouco para a história dela, para o que ela contar aqui, e inspirar todas nós e todos nós também. Então, antes, eu vou ler uma breve biografia aqui da Rô, para vocês se contextualizarem e saborearem essa conversa que eu tenho certeza que vai ser uma delícia. Então, vamos lá. A Rosana é empresária no segmento de transporte e logística e atual presidente do SEISI-BR, Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis. Membro da diretoria executiva do SEISI desde 2018, tendo ocupado os cargos de primeira diretora financeira e primeira diretora secretária. Graduada em letras, aperfeiçoou seus conhecimentos com diversos cursos com foco na gestão de processos e pessoas, garantindo pleno êxito há mais de 10 anos como diretora da T-Log Logística. Em seu currículo, a Rosana também registra ainda passagens pela Zanini, Prefeitura de Sertãozinho, Grupo Balbo e Banco Nossa Caixa, adquirindo também ampla experiência profissional no relacionamento com clientes, fornecedores e instituições. Além de ser super atuante no setor sucroenergético e de biocombustíveis, ela é mãe de gêmeos, um casal de gêmeos, o Thales e a Letícia, de 16 anos cada um. Gente, imagina quanta coisa legal que a Rosana tem para contar pra gente hoje. Então, pode contar, Rô. Já pode contar pra gente como que você concilia essa carreira que tá em plena expansão com a maternidade. Eu adoro perguntar isso porque também me inspira. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com você, minha amiga de academia, de Sertãozinho, e o tanto que a gente ama a nossa cidade, nem é bom dizer, né? É por emoção. É mesmo, né? Na verdade, Lê, o que acontece? Eu acho que a gente precisa ter alguns pilares, né? E na minha vida, a família sempre foi um pilar. Então, em algum momento eu fiz um dos cursos que eu fiz para autoconhecimento, então eles passam lá pra gente várias palavras que possam você se identificar com aquilo, né? E dentre elas acontece com muita frequência a questão da família na minha vida. Então, para mim foi assim, uma coisa inédita, incrível. A maternidade eu acho que é incrível para todas as mulheres. Para mim foi também um presente de Deus, né? O Thales e a Letícia. E a gente concilia tudo isso de uma única maneira, só com respeito e com amor. Não tem outro jeito. Então é assim que eu procuro conduzir. Se tem amor, dá tudo certo, né? E respeito também. Sem respeito, o amor não adianta. E em relação a administrar o seu tempo, porque pelo que você me contou, essa função, né, no SEISI-BR foi crescendo. Hoje você é presidente, Sim. Iniciou lá em 2018, né? Sim, sim. E os seus filhos entendem esse lado teu? Os meus filhos entendem e contribuem muito. Eu jamais poderia estar aqui se não fosse pelo apoio deles, dos meus pais, do meu irmão que trabalha comigo lá na T-Log, né? Então, a empresa T-Log Logística, que é onde eu atuo profissionalmente, é uma empresa que funciona 24 horas.
Então, assim, a gente não desliga nunca, né? E aí, eu acho que isso facilitou também para eu conseguir no SEISI conduzir as minhas demandas. Primeiro que lá no SEISI não sou sozinha, nós temos um grupo espetacular de diretores. Hoje mesmo eu estou com você aqui, temos diretores que estão fora do país representando o SEISI, temos uma equipe em São Paulo. Então, assim, é um time fantástico. Quando a gente monta um time de apoio bom, Sim. A gente consegue sempre ir mais longe, né? É porque ninguém faz nada sozinho. Mesmo na nossa carreira profissional, mesmo na família. Sim. Então, Lê, e aí como a gente fala de pilares, né? O que sustenta, né? Nós temos que ter um alicerce. Então, o alicerce para mim como eu já te falei, amor, respeito, família, trabalho em equipe. E eu, sinceramente, eu não sei fazer algo que não... Se eu não estiver trabalhando em equipe, eu gosto. E eu gosto de gente. Eu trabalhou desde cedo, que eu vi aqui. Você começou na Zanini. Passou pela Prefeitura de Sertãozinho, Grupo Balbo. Conta um pouquinho como que esse setor foi entrando na tua vida. Tá. Bom, então vou voltar um pouquinho na minha infância. Eu cresci numa usina de açúcar em Pradópolis. E o que acontece? Eu falo que eu tenho DNA... Seus pais moravam na usina? Os meus pais moravam e trabalhavam na usina. E eu cresci na colônia e eu adoro isso. Eu adoro canavial, eu adoro cheiro de vinhaça, barulho de usina. Então, assim, é uma coisa que já faz parte do meu DNA. Então, saí de lá, fui para Sertãozinho e entrei no projeto do primeiro emprego e comecei a trabalhar com 14 anos e meio. O que você fazia na Zanini? Eu jovem aprendiz, né? Sabe aquela, né? Então eu falo, eu andava às vezes de um lado para o outro, levava correspondência, naquela época, né? Eu já sou daquela época, né? Então tinha o quê? Tinha fax, tinha o envelope para levar de um lado para o outro, não existia WhatsApp, então a correspondência era feita assim, no papel, né? Então era isso, ficava atendendo o telefone, era realmente uma iniciante, né? E isso daí, assim, eu conheci pessoas maravilhosas, né, que me acolheram, direcionaram a minha carreira, né? E hoje, quando eu posso me encontrar com o seu Maurílio Biagi, por exemplo, num evento aonde eu andava pelo corredor da Zanini tremendo de medo dele, né? E hoje a gente se encontra nos eventos e ele me olha nos olhos e a gente está no mesmo evento de igual para igual, é uma coisa que eu acho que inspira. Inspira pessoas, inspira outras meninas. E te motiva, né? Então, é isso. Eu acho incrível. Encher de orgulho de si mesma. Assim, Lê, é gratidão mesmo, sabe? Deus me deu essas oportunidades que são muito pessoas bacanas. Têm essa história com a Zanini, né? Muitas pessoas. Ali no distrito, ela é mãe de muitas empresas, muitas indústrias. É o berço da indústria de base. É a Zanini, tanto é que no nosso jantar do Dia da Indústria, nós fizemos a homenagem para Dona Edila, que foi a matriarca da indústria, né? Então pensei o quê? Como primeira mulher presidente do SEISI, tem que fazer o quê? Homenagear a matriarca da indústria, porque normalmente nessas homenagens sempre são homenageados homens, nada contra, pelo amor de Deus, tá tudo certo, mas é que eu achei que era a minha missão passar pelo SEISI para fazer alguma coisa diferente em relação a demonstrar que as mulheres sempre existiram em todos os setores e elas eram retaguarda e hoje a gente ficou mais chique, nós não somos mais retaguarda, nós somos protagonistas, né? Tem então, mais luz, mais espaço, mais oportunidades, né? Você sempre trabalhou no meio corporativo, nunca parou. Não, nunca parei. Pode me dar um testemunho de como você começou sendo mulher, como você tá hoje, o que você sente que já evoluiu nesse sentido de mais espaço, mais oportunidades, mais luz, mais olhar, né, mais voz e vez para a mulher, e o que ainda precisa melhorar. Você sente que você passou por entraves, por desafios, por ser mulher, e hoje, como você conseguiu superar isso? Eu quero que você me conte um pouco dessa experiência. Então, como você mesma já disse, eu trabalhei na Zanini, depois eu trabalhei também no Grupo Balbo, então, de novo, usina. A usina faz parte da minha vida, a Rosana não existe sem usina, né? Então, trabalhei no Grupo Balbo também, tive a oportunidade de trabalhar um rápido período na prefeitura, porque eu também acho que a gente tem que dar a nossa contribuição para a comunidade onde a gente atua, e o
poder público é a única maneira de você fazer. Você trabalhou em que lá, Rô? Eu trabalhei uma época no gabinete mesmo, lá do prefeito. O prefeito, naquela ocasião, tinha assumido um compromisso de atender a população. E eu gosto muito de gente, então eu ajudava a atender a população, escutava tudo. Periquito, papagaio, balé de manga, tudo, né? E eu, então, tive essa passagem lá. Depois eu prestei o concurso na nossa Caixa, nosso banco, e apesar de ser formada em letras, fui parar lá no sistema financeiro, né? Mas o sistema financeiro também é um grande aprendizado, você atende público, você mexe com o dinheiro dos outros, né? Você tem que entender que dinheiro não é dinheiro, é um papel ali quando você está no sistema financeiro. E todas essas coisas me deram a oportunidade de lidar com o público, que eu acho muito bacana. Então, nessa linha do que as mulheres precisam já superar, eu acho que a gente já superou coisas incríveis, que é a questão de sair da retaguarda e vir para o protagonismo, né? Também tem uma coisa que eu acho muito importante citar, que é a questão do assédio sexual. Eu acho muito importante citar isso, né? Mulher não é objeto, não é brinquedo, né? É um ser humano que precisa ser respeitado. Então eu acho que antes da pessoa falar tem que pensar bastante, porque a gente avançou muito nessa questão do assédio, da lei de espancar a mulher, né? Então tudo isso eu acho que é uma mega coisa maravilhosa que foi acontecendo. Que bom, que né? Esse que espaço. tem ocorrido diálogos, Exato. debates Sim. em relação a isso, para informar mesmo. E para as pessoas saberem se colocar hoje, Sim. né? E eu acho importante. Que discurso que elas podem adotar, que discurso que nós vamos valorizar. E eu acho importante, assim, existe uma agressão física, existe uma agressão intelectual, existe uma agressão sexual, são vários tipos, mas você tem que saber o seu lugar, né? Então eu acho que se a gente mantiver uma postura e você entender qual é o seu lugar, onde eu tô, o que eu significo nesse espaço, é mais fácil para você achar o companheirismo, a parceria das pessoas que estão ao seu redor e você tentar desenhar o que cada um vai significar ali naquele seu momento de vida, né? Então a coisa que eu acho bacana, se você falar assim, o que você acha que é legal na sua personalidade? Eu não sou uma pessoa deslumbrada, né? Eu procuro colocar sempre a humildade em primeiro lugar. Então, se você for humilde, se você tiver paciência para escutar, né? Muito. E sabe outra coisa legal? Escutar muito para depois falar. Com certeza você tem, né? Uhum. Que a gente percebe através da tua trajetória como mulher, que Sim. as dificuldades, os desafios, a escassez de oportunidade ocorrem. Sim. Tivemos melhoras e avanços nisso, mas ainda precisamos melhorar e avançar. Porém, uma coisa que minimiza muito esse discurso, né, é a capacitação, Exato. é a capacidade. Sim. Mostrar da que mulher, veio, né? Mostrar que veio. Quando ela desenvolve uma função profissional ali. Eu sempre converso, né, com bastante mulheres e sempre faço essa pergunta. E eu sinto que muitas delas, através dos testemunhos, me contam de uma maneira direta ou indireta que conseguiram vencer esses desafios através da capacidade delas. E buscando capacitação, consciência, né, da dinâmica da coisa, e enfrentando isso com recursos bons para isso, que é a informação, o conhecimento, o autoconhecimento, porque contra capacidades não há argumento. E além da questão da capacitação, eu acho importante planejamento, né? Então, assim, eu sou uma filha de caminhoneiro, que eu tenho muito orgulho disso. E de filha de caminhoneiro, hoje nós temos uma empresa no segmento de transporte e logística. E isso aí é paciência, é resiliência, é planejamento, né? Então é você fazer um plano para sua vida e focar naquilo. E você tem esse olhar, tanto na Telog, quanto no SEIS agora como presidente, em relação às mulheres, a gente sabe que ainda somos minorias,
conquistamos muito, mas tem muito a se conquistar. Você tem esse olhar, você tem planos dentro da tua empresa e no SEISI para isso? Lá na empresa, sempre nós fomos em muitas mulheres, por incrível que possa parecer, né? Então, já aconteceu a época de eu ter mulher na logística, mulher no comercial, mulher no RH, eu na diretoria, mulher na qualidade. Então, ali na Telog, eu sempre consegui fazer isso, né? Mesmo que a cultura às vezes não ajuda muito nessa questão cultural, porque os motoristas olham e falam assim, nossa, né, mas vai dirigir caminhão, vai dirigir empilhadeira, vai ser chefe mulher, né? É uma cultura, né, machista, normal. E ali no SEISI também, a gente foi muito bem acolhido. Gente, ali assim, eu não posso dizer que não, porque e tem mais mulheres com você lá também. Tem a Marleide, tem a Cláudia Toniello, tem a Dani, então elas são fantásticas e todo mundo concilia, família, filho, quem tem marido, quem não tem, não tem, e assim, todo mundo concilia tudo, né? E a gente tem uma vontade que mais mulheres se apresentem, porque você não pode pegar ninguém pelos cabelos e falar, você vai ser diretora do SEISI, não é assim que funciona. A pessoa tem que se apresentar e dizer, olha, eu tô na minha empresa, gostaria de também. E aí, se você não se apresenta, também não é o que eu tô falando, a pessoa tem que ter essa vontade. Quem também. Não é visto não é lembrado, né? Tem que ter essa vontade então também. Tem que se colocar a serviço, até uma maneira de devolver, né, para o setor, o que o setor faz pela pessoa. Não, fantástico, isso que você falou é maravilhoso, eu sinto isso. Eu falo, como é que eu posso devolver para o setor, para minha sociedade, para a comunidade, para minha família, para as pessoas que acreditam na Rosana, como é que eu posso devolver isso em trabalho, em atitude, em um bom comportamento, em exemplo, porque, né, exemplo é o que arrasta, se não der exemplo também complica, né? Eu sou muito focada nessa questão do exemplo, falar uma coisa e fazer outra, perdeu, danou-se, não dá certo. E tá dando exemplo, graças então a Deus, gente tem que bom. tem que dar exemplo, sei lá, né? E mais a gente que tem filho, né? A gente só faz um bom ser humano se você der exemplo. Precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo primeiro, né? Cara, só faz um bom ser humano se você der exemplo. Senão eles olham e falam, ah, tá, sei. Às vezes não precisa falar nada, né? Não. Ser é a melhor coisa, né? É verdade. Ser, tem até uma frase legal que eu vou citar aqui, que é uma frase religiosa, não sei se é Santo Agostinho, não lembro, que fala, para pregar o evangelho, se precisar, use as palavras. Se precisar. Né? Se precisa ser a palavra, né? Se precisar. Então, eu acho isso também, né? Às vezes, todo mundo que me conhece, quem me conhece mais, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou uma pessoa extremamente previsível. As pessoas vão falar assim, isso a Rosana faz, isso a Rosana não faz. E no SEISI, só se eu surtar, mas assim, quais são as previsões para o seu mandato, que é 2023, 2024? Que você... Quais são as metas? O que você está focando? Conta um pouco pra gente desse setor. Olha, a gente precisa fazer os pilares do ESG acontecer dentro do SEISI, como em todos os outros locais de entidade e corporativos. Então, nós temos as questões que são focadas na sociedade. Nós fizemos uma campanha grande para o pessoal do Litoral Norte e foi muito bacana. Então, deixa eu só abrir um parênteses, porque a gente fala ESG, nós estamos eu lá no projeto Beija-Flor estou super acostumada, mas outro dia uma amiga minha tem a sigla, virou, né? E falou, Lê, deixa eu te falar, a gente, quem não não tá envolvido, às vezes com empresa e tal, acaba não entendendo muito. Então é o tripé da sustentabilidade. Contextualiza, né? Que é o ESG, gente, é o tripé, é o que sustenta a sustentabilidade. O E é environment, que é meio ambiente em inglês, porque a sigla, né, é a abreviação em inglês. O S é social, que são os projetos, os trabalhos sociais, né, a gestão de pessoas. E o G, que é o government, que é a governança. Então, todas as empresas... E agora você falando, inclusive, o SEISI as entidades, né? Estão focadas nisso. Exato. Então, a gente tem essa questão do social, das campanhas que a gente se envolve. Depois nós temos também a questão da governança do SEISI, que a gente tem uma atenção muito especial com caixa, com o que gasta,
com a nossa parte financeira do SEISI, que tem que ser saudável, né? O associado tem liberdade total de chegar no SEISI tá a qualquer dia. Hoje financeiramente, muito, graças a Deus, muito. Então, o associado tem liberdade de chegar lá no SEISI, de conversar com os nossos colaboradores, de pedir a informação que ele quiser, que a gente vai atender prontamente, né? E o que a gente quer? A gente quer aumentar o número de associados para que todas as empresas de indústria do país inteiro pode se associar ao SEISI, não precisa ser por isso que é SEISI BR, né, gente? SEISI BR. Então, assim, nós queremos associados do país todo, a gente quer levar o nome do SEISI de Sertãozinho para o Brasil e para o mundo, nós queremos que a nossa indústria de base possa enxergar o SEISI como um grande parceiro para defesa em questões fiscais, ambientais, tributárias, as maiores causas que impactam a gestão de uma empresa, nós queremos trazer para o SEISI e resolver isso aí corporativamente e na entidade, porque o que faz de bom para um pode replicar para os demais, né? Então é isso, então é aumentar o número de associados, trabalhar em causas nobres por todos os associados, ter uma participação mais ativa nas questões econômicas e políticas do país, nessas diretrizes todas que estão acontecendo nesse momento de transição energética. Então a gente vê... O que é a transição energética, Rô? Explica para o pessoal. A transição energética é que a gente possa contribuir com a problemática do clima, que está todo mundo vendo aqui, o que está acontecendo, né? Então nós precisamos substituir os combustíveis fósseis por uma energia limpa. E aqui no caso, no Brasil, nós estamos assim, anos-luz na frente, porque nós temos o nosso etanol, né? E tem tido incentivo para isso? Olha, nós vimos que o Evandro Gussi acabou de chegar lá da reunião do G20 com um monte de coisa nova, né? O governo federal está implantando o combustível do futuro e essa avalanche de evento que eu falei para você que está tendo, que graças a Deus nós vamos cada um para um lado e todo mundo traz novos conteúdos, está porque é necessário. Nós não teremos condição de ter futuro das próximas gerações se a gente não fizer alguma coisa pelo meio ambiente, né? Afinal de contas, até que se prove o contrário, só tem a terra pra gente morar, né? E puxando o que você disse, né, a gente precisa praticar, porque não dá mais para ficar só no discurso. Não. Ah, isso é legal, nossa, isso ameniza os impactos, né, ambientais. E é fazer a nossa parte, né? Se você não fizer na sua casa, não adianta depois. Tem que fazer na sua casa, tem que fazer na sua empresa, na sua entidade. E aí você vai puxando a fila. Se o outro tá fazendo errado, tá jogando uma latinha pela janela do carro, uma coisa de ogro, né? Hoje em dia, se a gente vê um negócio desse, fala assim, o quê? Né? O que é a mesma isso? coisa do cinto de segurança, cinto né? Cinto de segurança. Como você falou que é da nossa época. Antes, ambiente, você não é da minha época, eu sou mais... Na minha época, a gente andava com a porta do carro aberta, lembra? Você pode imaginar. E sentava todo mundo na... E ônibus, que o pessoal fumava dentro do ônibus. Lembra? No avião, né? Tudo. E hoje em dia, imagina, não pode, né? E aí você olha e fala, nossa, a gente não tinha essa consciência e achava normal, não era algo que a gente pode até fazer uma relação com essa questão do assédio. Por isso que a informação é maravilhosa, né? A conscientização é maravilhosa. Porque às vezes a gente nem sabe que está cometendo hoje o que é visto como delito e que antes não era. Não. Né? Em relação ao meio ambiente também. Era tão bizarro que às vezes a pessoa se sentia lisonjeada, né? Não dependendo. E fumar o tanto que era chique. Sim. Né? Era um status, né? Aquelas baita propaganda. Era um sinônimo de, tipo assim, né? De cavalo, de carro na Tipo, televisão. era um sinônimo de poder, né? Status. E quais são os principais desafios que você, como presidente, tem para colocar essas questões em práticas, para conscientizar, para trazer todo mundo junto com você, para receber mais ajuda, para cumprir essas metas? Olê, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando a divulgação de tudo isso, né? Porque agora mesmo você falou que não é visto, não é lembrado. Essa época... E a questão da informação. Essa época da pandemia, todo mundo ficou muito escondidinho, né? E o SEISI também precisou ficar num momento ali de ficar dentro da caverna, né? Então agora que esse momento passou, que a gente está podendo o SEISI ser SEISI, né? E a Rosana ser Rosana, né? Como diz o jeito Rosana de ser, né? A gente quer com bastante disciplina
fazer mais divulgação do SEIS, do nosso estatuto, do que pode ser encontrado ali dentro, dentro das outras entidades, dos congressos, dos eventos, das frentes parlamentares que tem a ver com essa pegada que nós estamos falando aqui da transição energética, inserir o SEIS em todo esse cenário, né? Então o maior desafio é a gente sair desse momento horrível de pandemia que a gente passou, e o nosso presidente anterior, o Juninho, foi um herói, eu sempre falo isso. Atravessou a pandemia, ele foi um herói, né? Então sair agora desse momento e brilhar, né? Então a gente tem que fazer as nossas empresas, as nossas indústrias acreditarem nesse momento que a indústria pode, que a indústria tem que se preparar para atender essa demanda, e que o Brasil antes era considerado celeiro do mundo, agora nós, além de ser celeiro do mundo, nós somos posto de combustível do mundo, né? Porque nós temos tudo que o mundo precisa aqui em termos de combustível verde e energia limpa. Uma pergunta que me veio agora, que você começou falando, né? Que sempre cria uma rede de apoio, que isso é maravilhoso. Agora apareceu de novo no teu discurso, falando não adianta, eu não da consigo. Questão de se unir, de buscar mais associados, né? Para potencializar essa força e para fazer valer as metas. E como que vocês, que estratégia vocês teriam para trazer a sociedade civil? Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu não tenho indústria, né? Eu sou uma pessoa comum. Sim. Que eu adoro, acho super legal, porque também faz parte, né, do meu histórico, a questão do setor sucroenergético, né? A gente que é daqui da região sempre viveu rodeado disso. Como que vocês podem trazer a sociedade para também potencializar essa luz? Na minha maneira de entender esse momento que a gente vive, é demonstrando para a sociedade o potencial da FenaSucro e Agrocana, que é a maior feira do mundo do setor de bioenergia, acontece em Sertãozinho. Já convido todo mundo para a FenaSucro de 2024, que é a edição de 30 anos da feira. Então, através da FenaSucro, toda a sociedade pode ter informação sobre inovação, sobre todas as tendências, sobre todos os conteúdos. Isso tanto pode comparecer na FenaSucro a pessoa que faz parte desse universo, como a pessoa que gostaria de entender mais sobre esse universo. Gente, é uma delícia quando a gente começa a entender, né? Porque a FenaSucro não deixa de ser comportamento. E a FenaSucro também, para a sociedade normal, nessa linha de raciocínio que você está seguindo, ela é turismo de negócio, porque movimenta toda a região. Bar, restaurante, hotel, tudo, né? Então, assim, eu digo para todo mundo que nós temos que defender a FenaSucro e a Agrocana com unhas e dentes, porque é um patrimônio aqui da nossa região, essa feira, e para as nossas indústrias, e aí a gente acaba sendo vitrine para o mundo inteiro, vem gente do mundo inteiro. Essa última edição foi um sucesso total de conteúdo, de público, de visitação. Então, assim, gente, está todo mundo muito com vontade de fazer a diferença, né? E sabe da responsabilidade que tem. Então, a FenaSucro é o elo de ligação entre tudo e todos. Então eu vou dar uma dica, posso? Pode. Já cria umas campanhas, o Gabriel tá aqui, viu, Gabriel? Cria umas campanhas para envolver a sociedade civil. Passa para ler. Fala. Passa a data, lê. 13 a 16 de agosto de 2024, FenaSucro. Espero você lá. Pera aí que eu quero, só para finalizar, quero dar uma dica. Tá bom, vamos embora. Na FenaSucro de 2024, de 13 a 16 de agosto. A TV Tati vai estar lá dentro com o caminhão fazendo reportagem. Lógico, eu lá, maravilhosa. Mas eu acho que vocês podiam lançar uma campanha envolvendo a sociedade civil. Sim. E, assim, desde criança a idosos. Então, sei lá, as crianças, um concurso de poesia, de redação, falando do setor. E a sociedade civil mandando ideias, opiniões e reconhecendo essas boas ideias, premiando, falando que legal que vocês vieram. Quem quiser entender mais, porque aí
o ser humano gosta disso, se envolve para poder ser reconhecido e também ajudar. Tá. Então é uma dica só. Não, maravilhoso. Na abertura desse ano, o Marcos Pontes, que fala o astronauta, ele esteve lá. E aí as escolas mandaram a molecadinha lá. Foi a coisa mais linda. Então. A molecadinha entrando, assim, passando na abertura. Quero ver todas as escolas do Brasil inteiro fazendo redação. É isso aí. E as pessoas também do Brasil inteiro Anota, se envolvendo com alguma missão. Divide Anotado. a missão. Sim. Divide a missão, porque aí você potencializa a realização. Não, maravilha. Obrigada, Rô. Amei. Já estouramos o tempo. Fica quieta. Meu Deus do céu. A culpa é sua. Ó, que bom poder te Obrigada. ouvir. Que delícia de papo. Muito obrigada. Obrigada, Lê. E que história inspiradora. Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade.